Super quarta, inflação, PIB, feriado, Estreito de Hormuz, tudo na mesma semana. Sejam muito bem-vindos ao nosso panorama macroeconômico semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Praça, sou analista aqui na Zero Market Brasil. E se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações toda semana. Tem vídeos novos para vocês e, é claro, venho pedir para vocês já deixarem um like, ajuda muito o canal, pessoal. Deixa um like aí. Bora para a vinheta. Primeiro quadro do nosso panorama macroeconômico é o termômetro da semana. Pessoal, nesse termômetro da semana a gente dá uma olhada de como estão aí os ativos, como estão, o que a gente tem que ficar de olho, né? Como é que está o clima aí para essa semana. Vai ter depois umas artes para isso, mas vamos lá. Por enquanto fica aqui de quadro em quadro. Termômetro da semana, pessoal. Nessa semana em específico, eu estou analisando aqui sem abrir o mercado na segunda-feira. Então, eu ainda não tenho aqui como foi a abertura de segunda-feira. Perfeito? É bom sempre a gente estar ressaltando isso. Vamos lá. Como o mercado fechou aqui na sexta-feira, o que a gente pode esperar para a próxima semana? Uma correção. Eu tinha ressaltado isso na semana anterior, no panorama passado. Quem está acompanhando o panorama aí, pegando nossas recomendações, falei para vocês ficarem de olho que já estava trabalhando aqui nessa zona dos 200 mil, tá? Deixa eu tirar aqui da frente, ó. 200 mil já estava aqui nessa zona, e eu falei que a chance era muito grande de tocar lá por ser esse número psicológico, o bola, o número redondo, 200 mil pontos. Eu operei os 100, agora eu tô operando os 200. Legal. Pessoal, obviamente corrige, tá? Tem essa coisa psicológica. Tem fatores macroeconômicos, mas o S&P 500 renovou máxima, vocês vão ver. E aqui o índice Bovespa não, uma correção. Então teve esse fator psicológico que jogou justamente para onde? Para aqui para o nosso, que era uma resistência, era a máxima histórica, agora o nosso suporte aqui nos 190.836 pontos, perfeito? Fechou aqui basicamente, também tem um contextozinho bem interessante, uma média móvel, de 21 períodos do gráfico diário, que também serviu de suporte, então tem esse contexto. Bom, para a próxima semana, o que a gente pode imaginar aqui, pessoal? Isso aqui está se assemelhando muito a um pullback, tá? A um pullback, onde ele pega embalo para romper. Tem muito fator, tem muito dado para sair essa semana. A gente tem a decisão de taxa de juros, já vamos ver aí. A gente tem PIB, a gente tem, enfim, inflação, tem muita coisa para ser resolvida essa semana. E essa questão de Hormuz. Então, dependendo daqui, né, é claro que aqui tem muito fundamento, digamos assim, para afetar aqui. Só de análise técnica, hoje nós vemos isso, tá? Caso venha romper para baixo, né, caso tenha alguma coisa mais negativa que faça desvalorizar os ativos de risco aí, a gente tem aqui a média móvel de 50 períodos do gráfico diário para segurar logo aqui embaixo, perfeito? Caso venha mais abaixo ainda, obviamente, nós temos aqui esse suporte mais forte nos 177 mil pontos, beleza? Mas, no geral, por enquanto, a expectativa ela é positiva. Ótimo. Então, foi negativa na última semana, muito negativa. Só um candle de alta aqui, né? Mas a gente tem um bom ponto de suporte, a gente pode esperar, talvez, um momento positivo. Né? Principalmente dependendo de como... Mas, né, vamos levar em consideração que por conta da super quarta, isso aqui pode andar de lado aí. Um pouquinho, até ter uma resolução. Querem ouvir aí o que o Galípolo vai falar. Quanto ao S&P 500, pessoal, o SPY aqui, representado pelo S&P 500, eu estou deixando, pessoal, vamos lá. Quando tem uma alta expressiva tão forte como essa daqui, né, olha só, vai numa direção só, eu vou sempre acompanhando uma retração de Fibonacci. Olha ela aqui. E vou atualizando. Subiu mais? Vou atualizando. Porque na hora que vier uma correção forte, eu já tenho ali no meu gráfico os pontos de retração, bem desenhadinhos, perfeito? Então é sempre bom ir acompanhando. Aqui eu estou só atualizando conforme ele vai rompendo. Mas, porém, contudo, todavia, a ideia aqui que a gente tem aqui é olha aqui, ó, um mastro bandeira, tá? Olha aqui, uma tendência de alta bem forte, uma consolidação de topo depois do rompimento e fechou na sexta-feira acima, rompido. Se na segunda-feira, vocês já estão no futuro, se na segunda-feira, agora vocês já estão com o gráfico aberto aí,
Isso aqui ficou mais alto, abriu com um respiro, né? Abriu com positivo. Então, sim, é uma figura gráfica que pega embalo, consolida no topo e vai rompendo novamente, vai atingindo novas máximas, né? A gente pode esperar aqui um 720, um 730. Caso tenha aberto aí negativo, então a gente pode esperar até uma correção até, por exemplo, aqui 680, 690, no 700, né? Bola, 700, 690. Eu vou até, deixa eu atualizar aqui e botar de repente mais um ponto aqui de resistência e suporte aqui, que era outra máxima aqui, né? Vamos arredondar isso aqui para 700. Vamos arredondar isso aqui para 700 e pronto. Fica no bola. Mas lembrando que suporte e resistência é uma zona, é um cabo de guerra em uma zona, né? Não necessariamente é só esse ponto em específico, tá bom? Então, temos 2 pontos aí traçadinhos aí, interessantes para segurar caso caia, tá bom? Hoje, a expectativa é de alta, fechou na máxima histórica. Fechou renovando máxima histórica. Ótimo. Na máxima já intraday. Ouro, pessoal. XAUUSD. Aqui no ouro, a gente tem uma consolidação, tá? Eu vou desenhar com essa ferramenta aqui, mas aqui no ouro, nesse momento, o mercado está todo em cima do muro, tá? O mercado está em cima do muro com essa questão de Hormuz, vai, não vai, petróleo não cai, petróleo está alto, não caiu, S&P 500 batendo, renovando o máximo, mas o petróleo não caiu, né? Então, assim, tá estendendo essa situação. A gente sabe que provavelmente vai chegar numa resolução muito em breve ali, é o que estão querendo, é o que estão buscando, estão tendo negociações daqui e dali, mas, né, o ouro tá na aguardo, o mercado tá em cima do muro com esse ouro aqui. Então, tivemos uma correção forte, relativamente forte no ouro, subiu, voltou aqui na metade da retração ali de Fibonacci e tá consolidado, né? Ao buscar operações aqui, pessoal, quando acontece isso nos extremos. Repara como é que as médias móveis, olha só, como é que elas estão bem flat, 21 e 50 períodos, ficando juntinha. Então aqui, ó, rompeu o quadrante para cima, é compra, rompeu o retângulo para baixo, é venda. Então, basicamente aqui tem 2 operações. Quando dá essa consolidação, a gente busca um movimento explosivo para ambos os lados, tá? Para ambos os lados. O cenário ainda está muito incerto. Euro-dólar, pessoal, mesma coisa, mas o euro-dólar é uma consolidação de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. A gente está falando aqui, pessoal, esse retângulo está marcado aqui, ó, desde mês... Deixa eu ver só uma coisa aqui, tá? Desde o mês 6 de junho de 2025, do ano passado. Então, assim, né? Tá a perder de vista, quase um ano aqui de consolidação. Não tem muita tendência clara dentro de um retângulo, a menos que ele bate lá no topo, volta lá no fundo, bate no topo. Então eu sempre estou recomendando aqui a gente operar os extremos, tá? Os extremos. Tocou no topo? Vambora, vamos para dentro. Repara, inclusive, que aqui, exatamente onde ele está agora, olha como é que está cravado as médias móveis, praticamente as 3, né? Mas aqui de 21 e 200 períodos, até 200 períodos já está coladinha aqui, né? Essa vermelha aqui, ela já está juntinha, flat, mostrando muita falta de frequência, muita baixa oscilação, né? Isso é uma consolidação de longuíssimo prazo. Toma cuidado com esse ativo, não, né? Nesse caso aqui, só buscar operações realmente nos extremos, né? Caso queira buscar um rompimento, né? Tem que analisar o comportamento no extremo. Olha só, às vezes geralmente ele bate e volta, olha só, bate e volta, chega próximo e volta. Então tem que analisar o comportamento, chega próximo e volta, às vezes rompe, né? Dependendo do contexto rompe, mas dependendo aí volta o contexto e aí, né, volta novamente. Então, esse é o quadro termômetro da semana, pessoal, muita coisa consolidada, né? E uma tendência de alta. Então, pelo menos sabemos que é do neutro para cima. Vamos para o nosso próximo quadro aqui, pessoal. O nosso próximo quadro agora aqui do nosso panorama macroeconômico é o nosso radar de risco. Radar de risco. Lembrando que vai ter uma arte aí depois com essas coisas, pessoal. Calma. Radar de risco, pessoal, nada mais é do que a gente tem que ficar de olho em específico, grandão nessa semana, tá? O que a gente tem que olhar muito, ficar muito de olho ali. Numa calendário econômico tem muita coisa, tem dados de inflação, tem PCI, tem PCI, tem PIB, né? Tem muita coisa e feriado também na sexta-feira. Mas
a bola da vez, sem dúvida nenhuma, é a decisão tanto do FONC e o Copom, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, pessoal, as apostas estão majoritárias, 99% aqui, de que 99,5% de que vai manter current, não vai mudar, manutenção, tá? Manutenção. Inclusive tinha uma aposta, olha só, a apostazinha que tinha outra aqui, que tem, né, que ainda, e era até de 8% há um mês atrás, era de aumento dos juros. Curioso, não era mais de corte, era de alta. A gente sabe que está tendo um problema grande ali entre o Donald Trump e o Jerome Powell, presidente do Banco Central, em que o Trump quer a todo custo que o Powell saia do cargo, e entre já o Kevin Walsh, que aparentemente, né, foi indicado pelo Trump com essa missão de cortar os juros, mas já falou que o BC é independente. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele aí depois que ele assumir, né? Mas o que a gente quer saber aqui, pessoal? O que eles vão falar? Olha, FONC e aqui o Copom, Brasil, né? O Brasil, majoritário, né? A gente tem aqui um corte de 0,25, né? Mais de uma porcentagem muito alta. Vamos ver aqui no gráfico. Quanto que tá isso aqui? Essa aqui tem uma mais direta. Bom, essa daqui, cadê? Corte de 0,25. Tá, exatamente. Tá aqui. 85% das apostas, né? 85% de que vai ter um corte de 0,25. Então, o mercado está muito convicto de que vai ter mais um corte de 0,25. Vamos lembrar, pessoal, é importante falar que historicamente no Brasil, quando começa um ciclo, tanto de corte quanto de alta, ele vai, né, em todas as reuniões, a cada 45 dias, alguma coisa muda. Seja um corte, ou se estiver cortando para baixo, foi um ciclo de corte para corte, um ciclo de alta para alta. Mas vai mudando a toda a reunião até parar. Não é comum no Brasil ter uma pausa. Vamos pausar essa reunião, pausa a próxima, depois corta mais um ou outro. Não é normal isso, tá? O normal vai até acabar o ciclo. Depois, se quiser fazer outra coisa, é outro ciclo. Então, eu acredito que pelo comportamento dos juros futuros, né, que talvez nem deveria cortar nessa situação do que está acontecendo agora do Estreito de Hormuz, né? Barril de petróleo tão alto, uma possibilidade de inflação, né? Um relatório Focus já precificando inflação para cima. Talvez eles não gostariam nem de cortar, mas é o normal cortar. O mercado está apostando aqui que vai ter esse corte, inclusive, de 0,25 por conta disso, tá? Por conta disso, porque no Brasil não é normal pausar, tá? Então, um cortezinho mais baixo possível, 0,25, ok. Os juros futuros, né, a precificação, ela tá de... Vamos dar uma olhada nos juros futuros, como é que tá? Tô dando uma colinha do que a gente vai falar depois, em Intel. 14, olha só, tá fechando agora aqui em 14 no faca 27, que é o que fecha. Como vai fechar os juros esse ano, 26, 14, ou seja, corta mais 0,25 agora, estão comprando aí mais 2 cortes de 0,25 ao longo desse ano. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, tá? A expectativa pode esperar e puxarem mais. Melhorou, resolveu o Hormuz, resolveu tudo ali, corta mais. Aí pode ir para 13 e acelerar, terem corte de 0,5%, terem corte até de 1%, quem sabe, por que não? Mas, por enquanto, o mercado está bem aqui tímido, né? Tímido e tal, vamos fazer... Iniciou o ciclo de cortes em um momento não muito confortável, eleições, né? Corrida presidencial e essa questão toda do Oriente Médio. Não é um período muito confortável para cortar juros, tanto que nos Estados Unidos tinha uma apostazinha até para aumentar os juros, muitos países falando em possibilidade de aumentar os juros, e o Brasil aí começou um ciclo de corte, legal, tá muito alto, taxa de juros real do Brasil tá muito alto, tem que cortar mesmo, mas não é o momento mais confortável. Então a gente quer saber, a bola da vez aqui é o que vão falar, o que esses presidentes do Banco Central vão falar depois de cortar, de tomar a decisão. A decisão deve ser isso que vai acontecer, tá? Nada nos Estados Unidos, 0,25 de corte no Brasil. Mas o que vão falar depois? Lembrando que agora, pessoal, já é com um sentimento 100% no conflito acontecendo, né? Antes era o inicinho do conflito, que Donald Trump falando que tinha um prazo curto e tudo mais. Agora não. Agora é um discurso dos presidentes do Banco Central, eles estão em período de silêncio agora, já com 100% do período analisado aqui, de um ponto para outro, dentro do conflito. Acontecendo, com petróleo acima de 100.
Então, vamos ver aí o que eles vão falar. A grande questão é o discurso. Então, radar de risco essa semana, discursos desses presidentes do Banco Central. O que eles vão falar aí de política monetária, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, tá? Com certeza vão falar muito desses conflitos, mas a questão é aí. Vão falar que dá para continuar cortando, que não vai, que se inflacionar, como é que é, o que eles estão esperando aí disso. E próximo quadro aqui do nosso panorama macroeconômico, como eu falei, vai ter uma artezinha depois. O nosso caso prático. Vamos dar uma olhada aqui num caso prático, alguma coisa que aconteceu na semana em alguma ação específica. É óbvio, cara, não tem como eu não falar nesse panorama aqui, pessoal. Deixa eu só abrir aqui na minha Black Arrow. Deixa eu já mudar aqui para vocês. De Intel, pessoal. Intel. Todo mundo tá falando de Intel agora. O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu com Intel? Quem investe em Intel aí? Quem investe em Intel? Pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se... Opa! Subindo aqui, ó, do fechamento, tá? Do fechamento do dia anterior até o último pregão. 23%. 23%. Chegou a oscilar 27% em um único pregão. Olha esse gap, pessoal. O que foi isso aqui, pessoal? O que foi isso aqui? Temporada de balanços. Tá bombando. Temporada de balanços aí. Deixa eu abrir aqui. Olha aí, ó. Intel sobe 28% e ultrapassa pico da era das .com após forte previsão de vendas. A receita deverá ficar entre 13,3 bilhões e 14 bilhões no trimestre de junho, informou a companhia. Então, assim, eles soltam um relatório, né, trimestralmente, todas as empresas listadas em bolsas, e eles têm a obrigação de soltar o balanço trimestral. Nesse balanço, além de conter o que aconteceu no período, vai conter também a projeção deles mesmos. Quanto que vocês imaginam que vão vender? Qual é a estratégia? Por que vocês acreditam que vai vender isso? Tem tudo lá. Já vou mostrar para vocês no último quadro do nosso panorama. Aguenta aí. E aí, teve toda essa reviravolta, porque eles botaram aqui, ó, as ações da Intel atingiram o maior nível de sua história depois que a fabricante de chips apresentou. É uma empresa que participou ali daquela bolha das .com e agora superou o preço da bolha, né? A receita deverá ficar entre 13 e tal e 14 bilhões no trimestre, tá? Só nesse trimestre que a gente começou agora. Informou a companhia nesta quinta-feira, em um comunicado. Analistas estimavam, em média, 13 bilhões de acordo. Então, eles já passaram de 13, a estimativa da analista 13, e eles falaram que, olha, não, ó, vocês estão esperando 13, acho que a gente vai apresentar 14,8 a, né, de 13,8 a 14,8. Muito acima, tá? Muito acima ali do que era esperado. Claro que se não cumprir, né, cai. As ações da Intel chegaram a disparar 28%, para 85,22, após o início das negociações na sexta-feira. O papel já acumulava alta de 81% no ano. Eu nem reparei isso. Né, pessoal? No ano já estava em 81%. Olha aqui. Caramba. 140. Com essa alta agora, 140%. Nesse ano, tá? Nesse ano, comprando já, assim, nesse ano, pessoal, mas no ano passado também era aqui. A tecnologia tá voando, né? Tá voando essas empresas de tecnologia aí, a inteligência artificial, toda essa questão. Então, temporada de balanços também acontecendo, também tá no nosso radar. E agora vamos para o último quadro aí do nosso panorama macroeconômico, que vai ser justamente o momento educacional. Hoje eu quero mostrar para vocês, aproveitando esse gancho aqui da Intel. Vou puxar isso aqui também para um vídeo de sexta depois, para a gente ir mais a fundo nesse assunto. Então, na sexta-feira a gente tem um vídeo bem interessante, que a gente abre aqui uma notícia, vê como é que o mercado interpreta as coisas. Nesse caso aqui, olha a interpretação que foi, muito bacana. Mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente acompanha isso. Então, a Intel divulgou, tá tendo temporada de balanço, a cada trimestre as empresas soltam um balanço, soltam essas coisas. Como é que eu acompanho isso? Muita gente não sabe, mas cada empresa listada em bolsa tem um site para os investidores. Se você compra esses papéis, cara, esse site é para você. Esse site é para você dar uma olhada, para você acompanhar o que está acontecendo. Se você não faz isso, você está
deixando teu dinheiro ali, faz o que quiser com a minha grana. Você tem que saber o que tô investindo, sou um dono dos donos da empresa. O que estão fazendo com o meu dinheiro? O que estão fazendo? Se comporte, tem essa postura de dono, né, com as suas ações. Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou mostrar de Intel, mas tem para tudo, né? Ah, você basicamente, pessoal, Petrobras. Eu invisto em Petrobras. Você vai botar aqui, ó, vamos lá, no Google. Petrobras RI. RI. Relacionamento com investidor. Gravem isso. RI, relacionamento com investidor. Então sempre vai botar aqui, abre o primeiro site, está aqui, ó. O site todo só para essa questão com os investidores. Todos os balanços, tudo que foi divulgado. Como é que estão? Aqui está em inglês, tá? Já por causa do meu IP, provavelmente, mas tá aqui em português, PT. Então tem tudo aqui, pessoal. Tudo, ações, como é que tá, o valor, o gráfico, todos os informes, todos os relatórios, algumas coisas que são importantes para saber ali. Tem como você fale com o relacionamento com o investidor, você consegue conversar, inclusive com esse pessoal, né? Falar alguma coisa que você queira. Dividendos e tal, tudo aqui, pessoal. Tem tudo aqui. Agora, vamos dar uma olhada de Intel. Intel RI. Vou botar aqui, Intel RI. Tá aqui, ó, primeira coisa, primeiro site. Tá em inglês? Marcão, eu não sei inglês. Você clica com o botão da direita e você vai aqui, ó, traduzir para português. Tá? Muito simples. Pronto, tá tudo em português. Vamos lá. Aqui no site a gente já vai ter várias coisas importantes, várias coisas interessantes, né, que eu recomendo. Depois no vídeo de sexta eu vou mais a fundo aqui do que a gente pode usar. Mas vamos dar uma olhada no relatório aqui rapidinho para o nosso panorama. O que tem aqui, ó? Divulgação de resultados. E o PDF, vamos abrir pelo próprio site. Já está tudo em português, pessoal. Tudo em português. Aí tem aqui, vai ter uma DRE, vai ter um fluxo de caixa. Marcão, eu não entendo, não sei ver esses números, eu não sou analista. Mas peraí. Pô, dá para ler aqui, ó. Olha que coisa interessante. Tem umas partezinhas que dá para a gente ler a estratégia e saber o que está acontecendo. É a divulgação dos caras. Pô, se você tá querendo investir, se você investe nessas empresas, leia isso. Vamos lá. A próxima onda de inteligência artificial trará a inteligência para mais perto do usuário final, passando de modelos fundamentais para inferência e, finalmente, para agentes. Essa mudança está aumentando significativamente a necessidade de CPUs, wafers e soluções de encapsulamento avançado da Intel. Ou seja, estão precisando de mim. Estão precisando dos meus produtos aí, hein? Vai aumentar a minha necessidade do meu produto. Vamos lá. Com uma base sólida, estamos aproveitando essa oportunidade, ouvindo nossos clientes, impulsionando o seu sucesso com nossa expertise técnica e propriedade intelectual diferenciada. Então, estou falando que eles estão ali conversando, falando, me fala o que vocês estão precisando, que a gente personaliza aqui, a gente é mais avançado, a gente consegue entregar um negócio melhor. Essa reformulação deliberada de nossa forma de operar resultou em um 6º trimestre consecutivo de receitas acima das nossas expectativas, além de novas e consolidadas parcerias estratégicas. Então, assim, basicamente, estão fazendo o jabazinho deles, tem alguns destaques dos negócios, coisas que eles fizeram, a Intel expandiu seu portfólio de clientes, algumas coisas que aconteceram no período, tá? Alguns produtos que foram lançados. Então, tudo aqui, você não precisa também analisar dado, tem muita coisa qualitativa. Nós temos um relacionamento bom com o cliente, ouvimos ali, e com isso, por conta dessa nossa personalização, dessa nossa expertise, estamos entregando um resultado acima do esperado por 6 declarações, olha só. E agora vai ter mais, estão falando isso, e vamos de novo bater essas expectativas. Então, olha quanta coisa tem aqui para ler, pessoal. Esse aqui é um relatório trimestral. Eu não sei ler esses números aqui. Ok. Não necessariamente você precisa saber ler esses números aqui. Isso aqui é para analista. Já pego isso aqui, jogo numa tabela. Mas essa parte escrita, olha aqui, ó. Essa parte escrita você pode pegar e entender aqui, qual a estratégia que está acontecendo, tá? É isso que está sendo feito, é isso que fez a Intel saltar né, de 23% rompeu aí a bolha, né, o nível da bolha.com, né, uma valorização absurda. E detalhe, né, pessoal? Isso que eles fizeram não foi mostraram a receita, ok? Mas o que fez saltar, é importante lembrar que o que fez Intel saltar tudo isso foi a parte qualitativa da coisa, foi o que eles falaram que vão
a expectativa, a estimativa é quantitativa, ok? Mas é uma projeção do que eles vão atingir. Então, não necessariamente é o que é eles falando, né? Pode ser uma falácia, pode não acontecer, mas são eles falando, olha, a projeção pra gente pegar é tanto, vamos atingir tanto, estamos todo balanço estamos além, e nesse aí vamos mais além ainda, vamos novamente bater as máximas. Isso que fez aqui a Intel bater, romper e atingir esses níveis tão altos aqui, ó, esse novo patamar aí da ação, né? Uma valorização absurda aí de 28%, tá? Em um único pregão. É importante a gente saber que nessa temporada de balanços, isso pode vir tanto positivo quanto negativo, pessoal. Acompanhe esse site, nesse último quadro, a ideia é ensinar vocês a olhar esse site. No vídeo de sexta-feira, daqui talvez umas 2 sexta-feira à frente, eu vou me planejar, vou pegar algumas ações que estão tendo esse tipo de performance aí, tanto negativa quanto positiva, tá? Positiva quanto negativa. Vou pegar dos dois pra gente fazer uma análise mais profunda nesse vídeo de sexta-feira. Acompanhem também esse vídeo de sexta. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Valeu!